Olá, minha gente, tudo bem? E aí, vocês fizeram uma leitura, procuraram se aprofundar sobre o que nós falamos na aula passada? Tá? Então, dando continuidade à nossa primeira aula, nós finalizamos a primeira aula falando sobre a importância da genética. Então, só para reforçar ainda mais a respeito da importância dessa área, né, do que ela representa para a humanidade, a partir da genética é possível entender melhor sobre um organismo, sobre a forma como ele se desenvolve, né, a partir de uma única célula. Né? Então, olha só como é interessante, né? Se a gente vai para o estudo reprodutivo, a gente vê que nós somos resultado da união de duas células, as células reprodutivas, né? O gameta e o óvulo. Então, olha só, fazendo um estudo mais detalhado, é possível a gente ver como é que o que eles carregam, o que cada célula dessa carrega, né? A quantidade de informação genética que vai em cada um, a fusão desse material e a produção do meu conjunto né, de material genético, do meu conjunto de informações. É importante, a genética ela é muito importante porque ela é aplicada em várias áreas, a agricultura é uma delas, a medicina veterinária, né, no caso da agricultura, no melhoramento de alimentos, né? No caso da medicina veterinária também, melhoramento de espécies, tudo isso com o objetivo de melhorar a qualidade e tornar tudo mais rentável. Né? A gente não sabe até que ponto isso é tão importante, mas é possível, por exemplo, enriquecer melhor um alimento, né? Potencializar os nutrientes desse alimento a partir da aplicação da genética, melhoramento genético nesses organismos. A genética é aplicada para a identificação, né, de indivíduos, teste de paternidade. E na identificação fala da identificação de indivíduos que cometem crimes. Né? A partir da análise de material coletado de uma vítima, é possível, a partir da análise desse material, descobrir quem cometeu o crime ou se aquela pessoa que está sendo indicada, aquele suspeito, de fato cometeu esse crime. E no caso de paternidade duvidosa, né, uma mulher de repente ela aponta um determinado homem como sendo o pai do seu filho e existe lá por parte dele a dúvida, então aí se pede um teste de DNA e comparando as informações genéticas dessa mãe, desse suposto pai e da criança, é possível saber se o indivíduo é ou não o pai dessa criança, né? A genética também é importante dentro da biotecnologia. Hoje a gente sabe sobre a questão de copiar um organismo, de fazer cópias de um organismo. Isso se refere à questão da clonagem, de modificar geneticamente o organismo, fazendo a inserção de um genes que não é característico do seu material genético, né? A inserção de uma sequência de DNA de um organismo para outro. Isso corresponde à recombinação de DNA, recombinar material, né, criando um organismo que a gente chama de organismo geneticamente modificado. E também importante para o estudo da herança, de variação de espécies e do processo evolutivo dessas espécies. A gente sabe, hoje a gente sabe que um organismo ao longo do tempo ele pode ir se modificando. Por quê? Porque lá no seu material genético podem ocorrer modificações, alterações que hoje nós denominamos de mutação. E que essas mutações que vão ocorrendo podem produzir, né, novas características, acentuar
característica nesses organismos ao longo desse processo evolutivo. E por aí vai. Então, nós temos se a gente for relacionar aqui, né, a importância dessa área, nós vamos ficar muito tempo. Mas, como esse não é o objetivo do nosso mini curso, nós podemos ir fazendo uma leitura e descobrindo aí a respeito de importância dessa área e da divisão que essa área tem, né? Das subdivisões que ocorrem ali dentro, para que cada uma faça um estudo específico daquilo que se propõe, tá? Mas aí tá, como o objetivo não esse, o objetivo maior é entender como ela iniciou e o que acontece nesse estudo e como é que ele se processa. Nós vamos entender como é que tudo isso começou, né? Quem é que iniciou esse estudo a respeito de hereditariedade? No passado, houveram indivíduos que se preocuparam com isso, mas que os estudos eles não evoluíram muito, né? Até porque faltava muita coisa. Mas existia um indivíduo chamado de Gregor Mendel, nasceu lá em 1822, mais ou menos, e que, né, esse indivíduo era um indivíduo austríaco. Nós não vamos falar muito a respeito dele, mas só assim para que a gente tenha uma ideia. Ele era um indivíduo de família pobre, família de agricultores, e que geralmente naquela época os indivíduos eles iniciavam ali seu trabalho e davam continuidade ao trabalho do pai, né, no local onde eles viviam. Então, o Mendel ele estudava e incentivado por professores para dar continuidade aos seus estudos, dele ir para um mosteiro, né? Para um mosteiro lá ele tinha possibilidade de continuar os estudos e não ficar lá na propriedade, assim como seus pais, cuidando da terra. Então ele vai se interna lá no mosteiro e lá ele dá continuidade aos seus estudos. E lá nesse mosteiro ele começa a desenvolver observação acerca das plantas, né? Ele era um ser muito curioso e ele passa dentro do próprio mosteiro a trabalhar como professor. Mas chega num determinado ponto que quando a gente não tem o conhecimento, né, falha um pouco, aí lá resolvem mandá-lo para a universidade. Ele vai para a universidade estudar, ele se forma, retorna para o mosteiro, vai atuar novamente como professor, e quando ele volta, ele começa, a partir do conhecimento científico que ele detém agora, ele começa a desenvolver observações, experimentações, e aí começam a fazer alguma descoberta, ou começam a fazer descobertas e conclusões acerca desse processo da hereditariedade, né? Então, o Mendel, ele iniciou lá, ele é considerado hoje o pai da genética porque foi ele que iniciou todo esse trabalho, né? Observando o ciclo reprodutivo e comportamento acerca desse ciclo reprodutivo da planta que ele escolheu, ele escolheu no caso a ervilha, e ele escolheu mesmo diante de alguns aspectos que ele tinha e do resultado que ele queria observar, um resultado de forma mais rápida. Ele fez uma escolha de trabalhar com ervilhas diante do fato da ervilha ser de fácil cultivo, né, de ser produzida em grande quantidade, de ter características assim bem definidas, era uma coisa ou outra, né? Apresentava uma característica como, por exemplo, a cor da semente. Tinha ervilha que tinha semente verde e outra era amarela, então não tinha mesmo tempo, ou era amarelo ou era verde, né? E assim como existiam outras características bem visíveis, bem constratantes, e bem marcantes. Então ele faz essa escolha diante de alguns aspectos importantes para ele, e aí ele começa a fazer cruzamentos, ele começa a fazer experimentações, ele começa a observar e
a escrever, né, suas comprovações, seus resultados observados, e estatisticamente, matematicamente falando, né? Ele produziu um bom material, ele teve boas conclusões acerca do seu estudo, mas que não foi assim considerado pelo meio, né? Pelos integrantes, pelos indivíduos relacionados à ciência naquela época. Então ele se desmotivou um pouco, né? E aí parou, né, com seus estudos, fez lá fez as suas observações, escreveu tudo direitinho, promoveu, né, organizou todo o seu trabalho, mas ficou lá, adormecido o trabalho. Ele morre, né, o Mendel, ele morre, e aí mais adiante, quando outros estudiosos, outros cientistas pesquisando, trabalhando, vão atrás de algo e encontram, vão atrás de literatura para fundamentar suas ideias, né? Eles encontram o trabalho do Mendel e aí veem que estão no caminho certo e dão continuidade. Então aí nessa época o trabalho do Mendel passa a ser reconhecido, né? E aí então a partir desse momento ele é considerado o pai da genética, porque ele que fez os primeiros trabalhos e tirou as primeiras conclusões acerca dessa ciência da hereditariedade, né? Então, ele formulou a partir dos seus experimentos ideias que são hoje consideradas as leis da genética, né? A primeira e segunda lei de Mendel, né? É no que se baseia o estudo genético. Logicamente que existe muito mais coisa após, né? Nós estamos falando de aspecto relacionado à genética mendeliana, mas tem muita coisa que vai surgindo, vai se descobrindo, e o estudo vai se aprofundando e a genética evolui, e o que a gente passa a denominar de genética pós-mendeliana. E tem muita coisa após isso, né? Tem muito mais informações acerca da ciência da hereditariedade, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouco a respeito dos experimentos que o Mendel realizou. Então, como foi falado anteriormente, Mendel, a partir da sua experimentação, ele concluiu que a transmissão das características, que hoje nós denominamos como características ou determinamos como características hereditárias, eram feitas a partir de partículas, né? Que essas partículas eram transferidas de um organismo para o outro através dos gametas, tá? Então, essas partículas ou fatores, ele os denominava assim porque ele desconhecia a existência desse material genético. Na época não se sabia a respeito do material genético, existia esse material. Então, ele, nas suas anotações, ele diz lá que a transmissão das características eram feita por fatores que se encontravam nos gametas. Então, a partir do momento da união desses gametas, essas informações eram novamente juntas, né? Eram reconstituídas. Hoje nós sabemos que esse fator mendeliano, o fator a qual Mendel se referia, eram os genes. Isso só foi possível a partir do advento do microscópio, de observações, de análises bioquímicas, de muita pesquisa. Após muitos anos de experimentação, descobre-se então que existe no interior das nossas unidades funcionais chamadas células esse material genético, e nesse material genético que nós sabemos que hoje é o DNA, estavam lá os fatores ou genes que são responsáveis
pela determinação das características que nós apresentamos, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o que o Mendel fez, fazer um resumo, né, do trabalho do Mendel, e a partir desse trabalho foi que ele formulou as suas leis, a primeira lei e a segunda lei. Então a gente vai ver um pouco, não tão detalhadamente, mas eu vou passar para vocês algumas informações e aí a gente entra no estudo das terminologias específicas dentro da genética, tá bom, pessoal? Até lá, continuem olhando o material, continuem pesquisando a respeito do tema. No próximo encontro, então, a gente continua falando a respeito do trabalho do Mendel, tá?